Bom dia, amadas e amados do meu coração, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso diálogo sistêmico de hoje, nosso diálogo 45. Vamos falar sobre a raiva de inimiga à força consciente. Esse é nosso tema, é uma alegria recebê-los nessa manhã. Eu desejo que você possa ir se colocando aqui desse jeito que você está, do jeitinho que você está, com tudo que você sente, com o momento da sua vida que você vem passando, pela sua história todinha. Nós estamos aqui inteiras desse jeito para falar de algo que é tão vivo, talvez, na sua vida como foi na minha. E esse diálogo de hoje nasce de um questionamento do nosso último encontro, né? Então, a Bruna trouxe uma pergunta no nosso último encontro e eu falei para ela que o assunto era muito, muito grande, muito profundo e que eu não teria espaço ali para falar daquilo em 2 minutos. Então, a gente vai poder hoje falar um pouco sobre isso. A minha ideia não é esgotar esse assunto, porque ele tem muitas camadas, mas trazer para vocês uma reflexão que pode contribuir muito com um olhar mais respeitoso para você, para suas emoções, incluindo as suas emoções, respeitando os processos que cada emoção traz para você. Então, eu te recebo aqui com meu coração grato. Não me coloco aqui como alguém que sabe mais, jamais, mas alguém que ouviu um recado de Deus falando assim: não segure nada. Tudo que chegar para você, você só passa adiante. E antes eu ficava elaborando, preparando, né, achando que tinha o momento adequado para distribuir, para entregar. E hoje esse nosso encontro é resultado de um processo vivo em mim. Então eu estou vivendo isso nesse exato momento. Só que da semana passada para cá, eu não estou mais com aquela dor. Ela foi embora. Então, a semana passada a gente se encontrou, a gente falou sobre, às vezes, o quanto a gente age, o quanto a gente reage de uma forma que a gente não gostaria, o quanto isso nos afasta, do nosso centro, de quem nós somos, daquilo que a gente deseja. E que a gente não faz isso porque somos pessoas más, mas porque a gente tem uma necessidade, talvez, de nos proteger, de nos defender de alguma coisa. Só que no nosso diálogo passado, eu ainda estava com a dor, eu estava fazendo vários processos em mim, né? Ofereci para vocês, sugeri para vocês um exercício que me trouxe alívio, mas foi um alívio que não tirou aquele desconforto profundo do meu coração. Então eu entendi que eu precisava olhar para isso pela constelação. E eu fui constelar. Não enche uma mão as constelações que eu já vivi, porque eu entendo que a constelação ela é cirúrgica e ninguém sai fazendo cirurgia o tempo todo, né? A gente escolhe passar por esse movimento quando realmente a gente não consegue encontrar um caminho com os recursos que a gente tem de forma consciente. Então eu pude constelar e hoje eu estou aqui com vocês com o coração tranquilo, com uma alegria profunda na minha alma. Não porque eu não sentisse isso, mas eu alcancei um nível hoje diferente. E a raiva, ela foi muito presente na minha vida. A raiva, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu já tive experiências o tempo todo me apresentando para essa emoção. Só que inicialmente eu achava que ela era como se eu fosse um monstro, sabe? Nossa, cada vez que eu sinto raiva, eu me sentia errada, eu me sentia inadequada, eu achava que o erro era todo meu, que a culpa sempre era toda minha. Onde já se viu?
Onde já se viu, Cláudia, você sentir raiva? Que coisa horrível, que coisa feia. Então, eu eu fui muito cruel comigo todas as vezes que eu tive essa emoção e que eu permiti que ela falasse através de mim. Então, eu quero te entregar hoje essa reflexão para que você não cometa os erros que eu cometi, para que você não sofra o que eu sofri e para que você já possa fazer os ajustes, caso isso seja algo real para você. Vamos lá. Então, olha só, meus amados, minhas amadas, se você ainda não sabe qual é a sua identidade, quem é você, eu tô aqui para te lembrar o tempo todo. Você é uma filha, um filho amado de Deus. Isso é o pressuposto básico da sua vida. Se isso ainda não é familiar para você, fica aqui o convite para que você reflita sobre isso e você busque sobre isso, porque isso direciona tudo na nossa vida, inclusive o que a gente vai falar hoje. A gente parte da reflexão a respeito da raiva, primeiro, você percebendo se isso é tão familiar para você como foi sempre para mim. Se não for algo que você viva em você, se tem alguém à sua volta que tem comportamentos assim, né, de raiva e que você é impactado de alguma maneira. Então, o primeiro ponto é: isso é real para mim, eu vivo isso, e quando eu vivo, como é? Como que eu me comporto? O que que eu faço? Eu abafo isso em mim, eu luto com isso dentro de mim, ou eu saio, né? Eu saio atropelando tudo e quem tiver na minha frente. E depois desse contato com você, com a sua história, a gente precisa partir de um objetivo em comum. E o objetivo nosso, como seres humanos aqui no planeta Terra, de acordo com aquele que é o mestre que me direciona, ele nos disse que a nossa grande tarefa é amar. Então, nós todos temos algo em comum. Cada um faz isso de diversas formas, em diversos contextos. Mas, como seres humanos, a gente tem um objetivo em comum, que é aprendermos a amar e a amar não do jeito que a gente hoje ama, porque o nosso amor ainda é condicionado, o nosso amor ainda é com expectativas, é com julgamento, e isso é parte do processo. Mas a gente tem um alvo, e esse alvo se chama amar, exercer o amor. E é a partir dele que a gente vai olhar para a raiva. E por que isso? Tem alguém aqui que já sentiu raiva? Ou é só eu nessa sala? Vocês sentem isso? Se alguém quiser já trazer, né? É algo que você vive ou você já viveu e agora para você tá tudo mais tranquilo? É comum isso na vida de vocês? Só para eu medir, se quiser medir aqui a sensação da sala, né? Se quiser colocar no bate-papo, pode colocar também. Então, é comum você sentir, quando você sente como isso acontece com você. E assim como eu, a gente não vai mais. Fazer para o outro aquilo que a gente não faz por nós. Então a gente começa com esse respeito por aquilo que somos e por aquilo que sentimos. Então, antes de mais nada, a raiva, ela é uma emoção básica. Ela é uma emoção primária do ser humano. Ela é uma emoção natural. Isso já muda todo o contexto que talvez a gente tenha criado dentro da nossa mente. A raiva, ela é uma resposta inata, ela é universal e ela é biológica. Então, o fato de sermos humanos nos proporciona essa emoção. Mas ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de nos defender. Ela tem o objetivo de preservar a nossa sobrevivência. Então, olha como a perspectiva já começa a mudar. Opa, peraí. Ela é uma emoção primária, básica do ser humano. Ela é uma resposta inata, ela é uma resposta universal, ela é uma resposta biológica. E ela é parte do seu sistema de defesa
e sobrevivência. Isso significa que ela está a serviço da sua vida. Ela está a serviço da sua vida. Então, ela não é de um todo ruim. Ela tem um papel. Ela é. Ela não é. Ela não ela não mostra para você que você é um monstro, como eu acreditei por muito tempo. Nossa, a Cláudia é uma pessoa horrível porque sente raiva. Não é isso que ela está te mostrando. Ela está sinalizando algo para você. Então, a raiva, ela sinaliza algo. Ela mostra algo que aí então a gente precisa direcionar o nosso olhar para entender, tá? Então ela tem essa função e isso é primordial para que o assunto cresça, para que a gente se coloque nas etapas certas aqui dessa reflexão. Então, primeiro, como seres humanos, nós temos um objetivo comum que é aprendermos a amar. Segundo, a raiva é uma emoção que nasce com a gente. A capacidade, a possibilidade de expressar e senti-la é da nossa natureza humana. E ela vem então nos mostrar que tem algo que está ali nos invadindo, nos desafiando, nos desrespeitando. Ela vem mostrar vários tipos de coisa. E aí, quem sente raiva? Quando você sente raiva, o que que seu corpo, como seu corpo fica? Fica tudo bem? Você tá com raiva e você tá. Não, né? A gente, biologicamente, o que que acontece? Coração dispara, a gente começa a suar, dá um desconforto físico, às vezes dá dor de barriga, dá um monte de coisas. E por que que o nosso corpo responde dessa maneira?